Olá, meus amores, bem-vindo à aula de Química para a turma do 9º ano. Na aula de hoje, a gente vai fazer a correção da avaliação mensal de Química, tá beleza? Aqui nós vamos fazer a correção tanto da primeira chamada como da segunda chamada, ok? Bora lá! Na primeira questão da avaliação de primeira chamada, nós temos a seguinte pergunta. A gente deve fazer uma associação entre as duas colunas. A primeira coluna me mostra alguns tipos de mistura. Na segunda coluna, o processo de separação entre elas. Aqui tem uns processos que são bem mais fáceis, bem mais rápidos para a gente identificar. Quer ver, ó? Quando eu falo de limalha de ferro, só tem uma opção: separação magnética. E aí, eu já sei que o 4 é a letra D. Não é essa, nem essa, nem essa, nem essa. E, oxe, olha só que facilidade. Com uma alternativa, a mais fácil entre elas, a gente consegue a resposta certa. Ok? Mas vamos ver as outras alternativas só para aquele desencargo de consciência. Amor, água e óleo a gente deixa descansando, porque eles separam naturalmente. Álcool e éter são substâncias que se misturam completamente. Como são dois líquidos miscíveis, o processo de separação é por destilação fracionada. O sal e a água eu já posso fazer um processo de destilação simples, porque quando eu ferver, a água vai embora e o sal vai ficar no recipiente. E por último, areia e cascalho, que é pedra, eu posso fazer a peneiração, ok? Segunda questão. O petróleo é uma mistura de substâncias chamadas hidrocarbonetos. Sendo uma mistura, pode ser separado por meio de um processo chamado destilação fracionada. Essa foi a mais fácil de todas as questões. Sabe aquela para ninguém tirar zero? Pois é. Bem, na terceira questão, nós temos também duas colunas para você relacionar. Aqui eu vou pelo mais fácil de novo. Olha só. Amor, separação magnética, eu tenho que usar propriedades magnéticas. Começo então com o número 4. Tiro a letra C e tiro a letra D das minhas possibilidades. Aquele que é baseado no tamanho das partículas, bem, eu poderia dizer que é catação, porque a catação é por tamanho de partículas, mas não tem catação aqui. Eu poderia dizer que é tamização, ou mesmo peneiração, mas nenhuma dessas opções está aqui. Aí eu vou lembrar do meu querido, delicioso café. Por acaso o que passa não são as partículas? Então, quem passa é o leite. Oh, meu Deus, a água. Tô pensando no café com leite, ó. Quem passa é a água, meus amores. E o café fica no filtro. Por isso, também leva em conta o tamanho das partículas. Só sobra a letra B. Ok? Quarta questão. Aqui eu tenho. Observe atentamente a tabela de densidade dos 5 líquidos immiscíveis e marque a alternativa que apresenta a ordem do fundo do recipiente. Isso quer dizer que é o mais pesado. Então, eu vou começar com o que tem maior densidade. Letra B. Depois desse, o mais pesado é aqui, ó. Esse é o primeiro mais pesado. E depois o segundo mais pesado. Letra D. Permanecem todas. Aí vem terceiro mais pesado. Letra E. Correto? Aí aqui, ó, terceiro, letra C.
terceiro, letra C, terceiro, letra C. Só sobra a letra E. Ok? Quinta questão. Identifique a sequência de produtos adquiridos na destilação fracionada do petróleo do menor ponto, que é o gás, até o maior ponto, que vem os resíduos. Então, começo pelo gás. Ó, o gás aqui é o último, não pode. O último não pode. O último não pode. Certo? Aí, ó, nesse daqui não tem o gás. Beleza. Mas a querosene tá depois da gasolina. E é ao contrário. Sobra, então, a letra E. Ok? Sexta questão. A gente vai marcar verdadeiro ou falso para as alternativas. O petróleo é formado por uma mistura complexa de compostos que apresentam carbono e oxigênio? Não. Ele apresenta hidrogênio. O petróleo é pouco solúvel na água? Correto. Pouco solúvel é que quase não se mistura, tá bom? A densidade do petróleo é menor do que a água? Correto, é tanto que ele fica em cima da água. O petróleo só pega fogo após ou sobre destilação simples? Tá errado, meu amor. Isso daqui é altamente inflamável. Muito inflamável. Tá? E por último, a gasolina é um dos subprodutos derivados do petróleo? É. Mas vamos aqui, ó. Falso. Foi-se, foi-se. Verdadeiro. Manteve. Verdadeiro. Foi, foi. Só sobraria a letra A. E eu utilizaria só 3 frases para identificar a alternativa correta. Ok? Sétima questão, última questão da primeira chamada. Julgue as afirmativas abaixo e identifique a alternativa que apresenta a sequência correta do julgamento. A catação é um processo de separação que utiliza a diferença no tamanho das substâncias envolvidas? Uai, verdade é verdadeira, bebê. A separação magnética é um processo de separação que utiliza o magnetismo para separar? Correto. A flocculação é um processo de separação que utiliza a diferença de densidade para separar as substâncias envolvidas? Sim, eu vou colocar a água, um deles vai boiar, o outro vai afundar. Verdade é verdadeira. A levigação é um processo de separação que utiliza a diferença de temperatura? Oi. Não, 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 não. A levigação é o processo do ouro. Lembra? Tá errado. A dissolução fracionada é um processo de separação que utiliza a solubilidade de um dos componentes para separar as substâncias envolvidas. Sim, porque eles serão solúveis, eles estarão misturados. Certo? Aí eu vou colocar um líquido, certo? Coloca um líquido que é solúvel em apenas um dos envolvidos, um dos compostos. Um vai ser diluído, o outro não vai ser diluído, ok? Beleza, vamos para a segunda chamada, meus amores. Olha lá, a segunda chamada é um tanto quanto diferente, né? Essa daqui é mais de escrever. Bora lá.
Na primeira questão, explique o processo de separação abaixo. Catação. Amor, eu cato, tu catas, ele cata e a gente tira os pedaços pela diferença de tamanho ou de cor. Peneiração, eu vou usar uma peneira. Na separação magnética, eu já vou usar um ímã. E na levigação, nosso querido Lucas pesquisou na nossa live, lembra? A gente vai usar a bateia para separar o ouro. Na segunda questão, eu dou 4 tipos de misturas para você identificar o processo de separação. Água e óleo, a gente deixa descansando e a água fica embaixo e o óleo fica em cima. Água e sal, a gente bota para ferver para a água ir embora. Lápis e borracha, eu cato. Prego e parafuso, eu cato. Por que prego e parafuso não pode ser separação magnética? Porque os dois são feitos de metal. Haha! Terceira questão. Explique a diferença entre a destilação simples e a destilação fracionada. Amor, na destilação simples eu tenho um sólido e um líquido. Eu fervo, o líquido vai embora e o sólido permanece. É o caso da água e do sal, que pode ser separado por destilação simples. Na destilação fracionada, eu tenho 2 líquidos ou mais. Eu vou extrair 2 líquidos ou mais desse processo. É o caso do petróleo, que eu boto um material e posso ter mais de 5 produtos diferentes. Na quarta questão, facílima. Quantas fases são identificadas em cada uma dessas substâncias? Aqui. Bolinhas, 1. Líquido, 2. Bolinhas, 1. Líquido, 2. Amarelo, 3. Verde, 4. Amarelo não, salmão. Aqui, azul, 1. Salmão, 2. Verde, 3. E neste, só o azul. Uma fase, ok? Na quinta questão, ele diz: observe atentamente a imagem e o quadro informativo e responda o que se pede. Para a análise da qualidade da destilação, um técnico deve coletar uma amostra de querosene. Amor, a querosene vai estar onde, ó? Na seção 1, a gente sabe que aqui a temperatura é menor. Então, quanto menor, mais em cima. Então, aqui no 4, a gente vai ter a gasolina, porque é o menor. Aí, no 3, nós temos a querosene. No 2, óleo combustível. E no 1, o óleo lubrificante. Se eu quero a querosene, eu vou ter que procurar na seção 3. Ok? Sexta questão. A figura mostra esquematicamente o equipamento utilizado nas refinarias para efetuar a destilação fracionada do petróleo. 1, lá em cima. Gente, eu vou matar essa questão só pelo 1. Lá em cima é o gás. Só tem essa opção. Tá? Só essa. Qualquer coisa eu quase mataria no 4. Porque o 4 é parafina, é asfalto. E aí a gente lembra da historinha que eu contei pra vocês, que eles usavam o asfalto pra dizer que ajudava o pessoal do petróleo, né? A se desfazer do resíduo e na verdade eles estavam lucrando. E a sétima e última questão diz: a gasolina é obtida do petróleo através de um processo chamado destilação fracionada, sem erro. Muito bem, meus amores. E assim nós concluímos a nossa correção das avaliações mensais, primeira e segunda chamada. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo!